Então, se ele está preocupado com a democracia, ele devia ter dito algo em relação ao verdadeiro atentado feito pelo narco-estado, comandado pelo primeiro comando da capital, num aeroporto que é da responsabilidade da Polícia Federal. Agora, o tio França, ele morreu em decorrência das balas da polícia que fez o enfrentamento ou dos fogos de artifício? Alguém sabe dizer? O tio França na porta do Supremo? Exato. Não, da explosão. Das queimaduras da explosão. Sim. Dá pra ver, porque explodiu na cabeça. Mas há também essa circulação de teoria, né? Mas aí a Polícia Federal, ela... Porque já que o Ministério da Justiça, Geisiane, que comanda a Polícia Federal, já mandou a Polícia de São Paulo usar a câmera no uniforme, a Polícia Federal não usa? Não tem como a gente ver na câmera da Polícia Federal ou não tem? A grande questão, e eu quero inclusive pegar um gancho na fala do professor, o professor coloca aqui que o objetivo é diminuir o Bolsonaro, né? Caçar, literalmente caçar. Não com uma arma como a gente caça um animal, mas caçar da vida pública o Bolsonaro. E não só isso, inibir que outras pessoas que concordem com as ideias levantadas com o Bolsonaro, ou que pelo menos não concordem com as ideias que estão em voga aí dentro da nossa sociedade, que são esse mainstream da esquerda, fiquem realmente intimidadas, fiquem com medo de ir a público e falar. E isso inclui cidadão, enfim, inclui jornalista, inclui analista político, inclui qualquer pessoa que queira ali abrir uma câmera e falar na sua rede social a respeito do que ela acredita que seria uma boa política para o país. Então, o ponto é esse, é uma perseguição na figura do Bolsonaro e uma perseguição a todas as pessoas que se opõem à esquerda, realmente com o objetivo de intimidar. E aí, chegando no caso do tio França, bom, primeiro, eu parto da premissa de que aquilo foi um suicídio midiático. Inclusive, desde a semana passada, nós estávamos debatendo isso. Debatemos isso aqui no corredor com Augusto Nunes. E é isso, foi um suicídio midiático. Ele estava claramente fora das suas capacidades mentais. Friso, mais uma vez, que as mensagens que foram enviadas, mensagens em que ele falava também do Bolsonaro, falava contra o Bolsonaro, foram enviadas para ele mesmo. Então, Alexandre de Moraes, Janja e a PF está tratando como se fosse um grupo articulado dentro de rede social. Não era isso, eram mensagens que ele mandava no WhatsApp para ele mesmo, ou seja, ele conversava com ele mesmo e propositadamente, né, de maneira proposital, as imagens que estão circulando nas outras mídias, é cortada a partezinha em que mostra que a mensagem ele está enviando para ele mesmo. Mas o ponto é, nós não conseguimos confiar nos processos investigativos que acontecem dentro do nosso país. Ponto. Um bom exemplo disso é o que aconteceu no aeroporto de Roma, que foi todo um desenrolar para chegar na imagem, não chegou a imagem, e aí depois descobriram que o relatório, na verdade, estava fraudado, que cortava um ponto ali, um frame bem específico, onde o filho do Alexandre de Moraes, que tomava a iniciativa de ir para cima do casal e dar ali um tapa, um empurrão, a gente não sabe direito o que aconteceu, e o relatório não concluía isso. Lembram? O relatório não concluía isso. Lembram que a PF vai fazer busca e apreensão na casa do casal? Que não existe. Quando isso aconteceu, Geisiane, eu falei, nesse momento da busca e apreensão na casa da família Mantovani, o Alexandre de Moraes, ele passou de todos os limites. A partir daquele momento, para mim já estava claro. Esse homem vai fazer o que quiser do Brasil. Pronto, aí é esse que é o meu ponto. Se a PF, sabendo que não tem absolutamente nada a ver, um caso de confusão no aeroporto, você fazer busca e apreensão, mais uma vez, esse caso também eles queriam atrelar ao bolsonarismo, a esse terrorismo, a esse fascismo, enfim, a esse fantasma que não existe na nossa sociedade ou existe na figura deles, que são totalitários, e eles queriam atrelar esse caso do aeroporto ao Bolsonaro de alguma forma. Quem que eles usaram para isso? A PF. Então, a minha pergunta é, se foi um tiro, né, e a gente não pode descartar essa possibilidade, a gente não entendeu direito o que aconteceu, a PF terá a legitimidade, a credibilidade o suficiente para investigar, apurar, chegar em alguma conclusão, ou o relatório dela também vai dizer alguma coisa que não tem nenhuma conexão com a realidade? Essa que é a verdade, não confia na PF. Isso depende do que o Alexandre de Moraes quer. Exato. Né? Porque quando a gente, de tudo que você falou, Geise, quando a gente analisa isso, bom, parece que tudo é feito de acordo com o que o ministro Alexandre de Moraes quer, né? E não efetivamente com investigações independentes da Polícia Federal
para descobrir efetivamente o que está acontecendo em cada um desses casos. Não. Uma das teorias que foram levantadas foi justamente isso, que ele levou um tiro, tanto que ele cai, né? Ele cai e ali fica com aquele negócio pegando fogo na cabeça dele e ele ali parado, né? E explode. E como a investigação está em sigilo, Ninguém a gente sabe. não tem acesso à necrópsia, então fica difícil Não vai ter como dizer o que identificar for. nunca. Eu só vou complementar uma coisa que você falou, Geisiane, que não seria uma discordância, mas um complemento mesmo. Eu lembro quando tinha um professor que ele foi preso na época do período de 64, porque ele era comunista ali, tudo isso. Ele falava pra gente, ele dizia o seguinte: certa vez pediram que nós fôssemos formar nos presídios aqueles marginais que lá estavam para eles participarem da luta armada. E ele disse: eu não quis participar porque eu falei, é muito mais fácil nós nos tornarmos bandidos do que eles se tornarem militantes. E o problema é o momento em que nós nos tornaremos bandidos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que a gente vê não seria a esquerda propriamente dita. A esquerda, ela faz parte disso, mas a associação da esquerda com um deep state que não está nem aí para a ideologia. Exato. Esses indivíduos não estão nem aí para a ideologia, eles querem se apropriar, sugar o sangue do povo brasileiro, eles olham para o povo, essa gente comum é lixo, ou é jugular para a gente sugar como vampiro, ou então é massa de manobra, ou então é escravo para a gente colocar lá na nossa senzala, porque o que a gente quer é asfaltar ruas que vão até a nossa fazenda, a gente quer beneficiar indivíduo que não está nem aí, quer tomar conta de toda a produção de proteínas no mundo. São esses que estão Exato. aí. E vale lembrar também, atentado mesmo foi o que o PCC fez no aeroporto de Guarulhos, aqui na Grande São Paulo. Aquilo foi um atentado. Logo, uma semana depois do ministro dos Transportes dizer que narcotraficantes preferiam os aeroportos brasileiros. Isso foi um atentado que ceifou a vida de um ex-integrante delator e também de um trabalhador honesto, um motorista de aplicativo que estava ali. E ninguém viu o ministro Alexandre dizer que o narcotráfico ter mais controle de um aeroporto do que a própria Polícia Federal é um ato antidemocrático. Exato. Alguém viu? Não, ninguém viu. É isso mesmo. Então, se ele está preocupado com a democracia, ele devia ter dito algo em relação ao verdadeiro atentado feito pelo narco-estado, comandado pelo primeiro comando da capital, num aeroporto que é da responsabilidade da Polícia Federal. Mas isso nenhuma palavra, nem do Andrei, né, Arthur? Exato, Pavinato. E nesse caso do aeroporto, a investigação precisa de fato ir a fundo, porque em tese parece que foi o PCC, mas como ele havia feito uma delação que envolvia policiais, vai saber quem mandou matar, né? Às vezes a gente está achando que é o PCC e não foi exatamente o PCC. Enfim, agora, Pavinato, você disse assim, se ele estivesse preocupado com a democracia, mas ele não está preocupado com a democracia. É a última preocupação com a democracia. E, infelizmente, ninguém coloca um freio no ministro Alexandre de Moraes. E eu me pergunto, cadê o Congresso Nacional? Será que tem alguma comissão de segurança dentro da Câmara dos Deputados que poderia fazer alguma coisa? Convocar alguém da Polícia Federal para prestar esclarecimentos? Por que se precipitam? Por que já praticamente condenam antes de investigar? Enfim, cadê o Congresso? Está dormindo, né? Exatamente. E é isso que me aterroriza, porque com o Congresso dormindo, a frase do Elon Musk, por exemplo, né, para o Lula e para a Janja, vocês vão perder as próximas eleições. Para mim não faz sentido. Por quê? Porque, volto a repetir, o problema não é o governo do PT. Nós sobrevivemos a 8 anos de Lula, sobrevivemos a 6 anos de Dilma. Foi amargo? Foi, mas sobrevivemos. E o Brasil se reconstruiu em pouquíssimo tempo, com os 2 anos de Temer e os 4 anos de Bolsonaro. Em 6 anos, o Brasil se reconstruiu de 14 anos de destruição. Então o problema não é o governo. E vale lembrar, o Lula nesse 3º mandato está num triste papel de fim de carreira. Porque ele é um presidente, ele é uma rainha da Inglaterra, que apita um pouquinho mais que a Elizabeth, ou melhor, vamos dizer que ele é um Vittorio Emanuele da Itália de Mussolini. Ele é um rei da Itália de Mussolini. E esse Mussolini, neste momento, é o ministro Alexandre de Moraes. Belo. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então,
a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.